presença de Deus nesse lugar. Que presença de Deus nesse lugar, né? Deus não se move só no domingo. Deus não é domingueiro, viu? Quinta-feira aqui, né? Nesse lugar frio. Para mim já está frio. Eu desacostumei lá da Nova Zelândia. Lá é essa temperatura muito mais baixa. Mas esse tempo a gente está ali em Cuiabá, né? E ali é 40 graus na sombra. E ontem eu estou gripado, porque ontem eu cheguei de lá e peguei essa temperatura aqui. E hoje eu amanheci assim, só Jesus na causa, né? Mas glória a Deus por isso, porque em todo tempo o Senhor é bom, amém? Você crê nisso? Que em todo tempo o Senhor é bom, em todo lugar o Senhor é bom, e Deus está sobre este lugar, e Deus nos trouxe nesse lugar, aleluia, para comemorar, né? Como já foi falado aqui, o pastor já trouxe uma palavra poderosa aos nossos corações, falando justamente do 4º ano de aniversário. Gente, é muito importante a data de aniversário. Quem ama a data de aniversário aqui? É muito importante, porque foi o dia em que o Senhor aprove a Ele te colocar sobre este lugar. E hoje, né, é nesse mês, não é justamente a data hoje, como o pastor me falou, até devido a outras programações, mas este mês é um mês que o Senhor aprove, né, colocou o seu coração, colocou e trouxe do mundo espiritual para esse mundo físico, a Lagoinha aqui de Mauá, aleluia, e trouxe vocês para esse lugar, trouxe vocês para viver este tempo, para viver esta promessa, para viver os feitos que o Senhor tem preparado já para este lugar. Então nós temos motivo para celebrar o Senhor. Eu e você temos motivos para adorar, temos motivo para agradecer, temos motivo para dizer: Senhor, aqueles que estão aqui nos 4 anos vão dizer assim: Senhor, quantas coisas nós passamos e nem imaginávamos que iriam chegar ao 4º ano, mas Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Ebenezer. Muitas das vezes nós olhamos as promessas de Deus e nós não nos achamos capazes de presenciá-la, de vivê-la, de alcançá-la, porque nós olhamos para nós. Nós olhamos para nós e muitas das vezes nós olhamos para que as palavras que as pessoas falam ao nosso respeito e dizem ao nosso respeito referente àquela promessa que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, e aí nós anulamos as promessas de Deus e passamos a viver aquilo que é circunstância, aquilo que as pessoas estão dizendo, aquilo que as pessoas estão comentando, e a multidão aumenta falando, a multidão aumenta clamando, dizendo: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai conseguir, não vai alcançar, não vai chegar, não vai realizar, não vai dar nada, isso daqui a pouco acaba. Mas aleluia, Ebenezer, 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 até aqui tem nos ajudado o Senhor, e Ele com mão forte vai continuar nos ajudando. E aí, através da ajuda dEle, através da graça dEle, através do amor dEle, nós passamos dia após dia. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos preocupar com cada dia. Basta cada dia o seu mal, aleluia, né? E aí nós vencemos um dia após o outro dia e nos tornamos mais do que vencedores. Então se prepare, a palavra que o pastor liberou sobre a vida de vocês realmente é o que vai acontecer. E quando ele começou a falar, eu falei: Jesus, ou o Senhor para ele, ou o Senhor não deixa eu pregar, né? Porque tem muita concordância daquilo que Deus trouxe também ao meu espírito no dia de hoje. E a palavra é essa justamente que eu queria que você abrisse no livro de Jeremias, no capítulo de número 29, e nós vamos ler um versículo simplesmente. Jeremias 29, versículo 11. Aleluia. O Senhor falando a Jeremias, né? Um homem
que vivia choramingando, um homem que vivia lamentando, um homem que vivia passando por N dificuldades ali em Israel, ao ponto dele escrever Lamentações de Jeremias. Uma pessoa que estava ali, sempre com a sua autoestima baixa, sempre olhando de uma forma os gigantes, homens ferozes, dificuldades. Um homem, um profeta que desde o seu início ele se coloca diante de Deus dizendo assim: eu não posso, eu não consigo, eu sou uma criança, eu não vou falar, eu não consigo falar. Um homem que sempre, um profeta que sempre se colocou olhando para que as circunstâncias diziam a respeito dele e não para aquilo que Deus estava falando com ele, mas um homem que estava sempre disposto a servir o Senhor. Mesmo com as dificuldades, mesmo com as situações, ele estava sempre disposto a servir o Senhor. E Deus me envia essa palavra nessa tarde, e Ele disse justamente isso: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, diz o Senhor. Aleluia. Obrigado, meu querido. E o que o Senhor colocou no meu espírito é: improvável que se tornou imparável. Improvável que se tornou imparável. O que Deus está dizendo para Lagoinha neste dia, nesta noite aqui, neste lugar, Ele está dizendo: esta é uma igreja improvável aos olhos do homem, aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas que estão do lado de fora, mas se tornou uma igreja imparável. Aleluia. Vocês não vão parar. Aleluia. Vocês não vão parar. E esta é a palavra que o Senhor traz, Ele dizendo a Jeremias, como eu já trouxe aqui um relato sobre um pouco da vida de Jeremias. O Senhor chama Jeremias e diz: Jeremias, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E quando nós vemos e olhamos para isso, os pensamentos de Deus, eles são muito maior do que o meu e o seu. Os pensamentos de Deus são muito além daquilo que eu e você podemos imaginar, daquilo que nós podemos até mesmo tentar sonhar. Os pensamentos de Deus ao meu respeito, ao teu respeito, a respeito da igreja Lagoinha aqui de Mauá, ele é muito maior, ele é muito maior. Tudo aquilo que foi liberado já aqui, todas as palavras proféticas que foram liberadas, não chega nem uma gota daquilo que Deus tem para esse lugar, daquilo que Deus quer fazer através desse lugar, porque Ele disse: eu é que sei esses pensamentos, e são pensamentos de paz, são pensamentos de alegria, são pensamentos de júbilo, são pensamentos de conquistas, a fim de que haja sobre vocês o que eu desejo na vida de vocês. E sobre esse tema de improvável que se tornou imparável, Ele me traz ao meu espírito a vida de Moisés. E quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós vemos um homem que desde a sua infância, desde o nascimento, já teve várias situações de dificuldade, já teve que sair ali do lar, ali dos seus pais, teve que ir para o rio, teve que ser achado por uma outra mulher, teve que ser cuidado em um outro lugar, teve que crescer com uma identidade. Daqui a pouco ele vê que aquela identidade não era dele, e ele se torna novamente um homem sem identidade, e uma confusão sobre a vida dele, ao ponto que ele chega aí para o deserto, fugido de Faraó. E quando ele está lá e dizendo: olha, tudo na minha vida deu errado, tudo na minha vida nada deu certo, desde a minha infância eu nasci e muitas crianças permaneceram lá, outras morreram, mas eu fui colocado no rio. E começa a passar um filme na mente de Moisés, e ele ali andando, apacentando ovelhas, simplesmente agora um homem que de uns dias atrás era um príncipe, agora está apacentando ovelha, largado, abandonado, esquecido, improvável para fazer qualquer coisa. Agora, até mesmo pela sua idade, aparece Deus
para ele, chama ele e diz: você se coloca como improvável, mas na minha presença você vai se tornar um homem imparável. O inferno não vai poder te parar, o inferno não vai poder te parar, Faraó não vai poder te parar, aleluia. E é esta palavra que Deus está trazendo para os Moisés que vivem aqui na Lagoinha de Mauá nessa dia. Aleluia, quantos Moisés estão aqui, quantos homens que não sabem nem da sua infância, não sabem da sua vida, um dia era, outro dia não era, e se você diz: eu não sou nada, eu não sirvo para nada, o Senhor está dizendo: você é tido para mim como Moisés, um homem que para agora a sociedade, até mesmo para o seu sogro, quando ele conta a sua história, e o seu sogro olha para ele e diz: então vai lá apacentar a ovelha. É improvável Moisés se tornar um libertador, é improvável Moisés voltar lá e libertar o povo do Egito, é improvável acontecer aquilo, mas na presença de Deus não somente se tornou provável, como se tornou um homem imparável, aleluia. Deus está liberando essa palavra para alguém aqui nesta noite, aleluia. Deus está te chamando, Moisés, você é imparável, você é imparável, e o Senhor vai além ainda. E aí nós começamos a ver a história de um homem, de um menino simplesmente chamado Josué. Simplesmente quando eu olho para Josué, eu o vejo como simplesmente um observador. Improvável Josué ser o sucessor de Moisés. Afinal de contas, todas as vezes em que Moisés estava dirigindo o povo, em que Moisés subia para falar com Deus, em que Moisés deixava alguém responsável, em que de repente Moisés precisava de uma ajuda maior, aparecia quem? Quem que aparecia ao lado de Moisés? Arão e Hur. Improvável quando Deus vai lá e fala para Moisés, diz assim: Moisés, olha aqui, eu vou colocar o seu irmão Arão para te ajudar. Deus não poderia já ter colocado Josué? Sim ou não? Não poderia estar dizendo: olha, tem Josué lá, eu vou colocar Josué e Josué já vai acontecer. Era simplesmente um menino chamado de observador. A Bíblia relata que Moisés subia para orar, Moisés subia para ouvir Deus, Moisés subia para ter comunhão com Deus. A Bíblia diz que Josué subia e ficava observando, aleluia. Talvez você está aqui nesta igreja, talvez você está aqui nesses 4 anos aqui, e você só está observando, você só está observando, você chegou e está observando a igreja, você está observando o pastor, você está observando a conduta da igreja. Ei, querido, hoje eu quero dizer, e você diz assim: não, para mim isso aqui não dá, é muita coisa para mim, mas o Senhor te achou hoje, sabe por quê? Porque quando Moisés é retirado, ele vai lá no meio do arraial e diz assim: ei, Josué, você que se acha improvável, você que só ficava observando, eu te coloco hoje como sucessor. Você vai conduzir esse povo para entrar na terra prometida, e você vai ser imparável. Os gigantes da terra não vão te deter, aleluia. Ei, tem observador aqui nesta noite que o seu tempo acabou. Agora é momento de você conquistar, aleluia. É momento de você avançar, aleluia. É momento de você se posicionar, aleluia. Porque o Senhor dos Exércitos está dizendo para você: o seu tempo aqui nesses 4 anos acabou. Acabou o tempo de observar, acabou o tempo de dizer: não, pastor, peraí, para mim não dá, eu vou esperar um pouco mais, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Hoje o Senhor te achou, aleluia. O Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece o teu coração, aleluia. E Ele tem visto que você tem observado as coisas boas do Senhor. Eu estou falando de observador que observa as coisas santas de Deus. Eu estou falando de observador aqui nesta noite. Tem observador aqui nesta noite que observa as coisas claras de Deus, que observa a intimidade com o Senhor, aleluia. O Senhor está dizendo: é hoje que eu te achei, é hoje que no meio do arraial eu vou te levantar, e você vai se tornar um homem imparável, aleluia. Homens que Deus vai levantando, homens que Deus vai achando, homens que Deus foi encontrando, em que a sociedade, em que o povo dizia: não tem possibilidade nenhuma de sair alguma coisa boa desse lugar. Querido, quando começou a abrir as Lagoinhas, eu sei muito bem daqui de Mauá, porque eu tenho família aqui, meu filho, irmãos, pai.
E muitas pessoas, não só aqui em Mauá, mas em outros lugares, começavam a dizer assim: essa onda de Lagoinha, a igreja Parede Preta, eles estão pensando que vai trazer o Valadão. Isso não foi diferente até na Nova Zelândia. Até lá nos confins da terra aconteceu isso. Eles estão pensando que vão ficar, né, com os shows dos Valadão. A igreja de Cristo, ela não está refém de um show do Valadão. A igreja de Cristo, ela é, aleluia, o corpo daquele que é chamado de Yeshua HaMashiach, aleluia. Aquele que levanta os improváveis e faz aqueles homens improváveis, e faz uma comunidade como essa, talvez de pessoas que chegaram aqui improváveis, se tornar homens imparáveis, aleluia. Não vai dar certo, é um ano só, daqui a pouco acaba, é 2 anos, daqui o máximo 2 anos passa, é só uma onda. Não é só uma onda, porque o inferno não pode parar. Aquilo que Deus levantou, aleluia, aquilo que Deus conquistou, aleluia, aquilo que Deus determinou, aleluia, aos homens improváveis, Deus está dizendo: você é imparável. Essa igreja não vai parar. Essa igreja não vai parar. Se prepare. 3, vai para 4 cultos, até achar um lugar maior, mais amplo, mais grande, gigante, porque essa igreja, ela é imparável, aleluia, porque é a igreja do Senhor, aleluia. As tempestades, os leões, por mais bravio que eles sejam, eles não podem parar. E aí então Deus vai e acha um homem chamado improvável para a sociedade, um homem chamado Gideão. Gideão era aquele que era o menor, a família mais pobre, totalmente improvável. Olhando para si mesmo, teria tantas outras pessoas melhores, qualificadas, mas Gideão diz: nem recurso eu tenho. Toda síndrome de pobreza, nessa noite, ela é quebrada no nome de Jesus. Porque você e eu, nós somos príncipes, e nós somos filhos do dono do ouro e da prata, aleluia. E aqui na região de Mauá, na cidade de Mauá, esse espírito, ele tenta impregnar as pessoas. Quando você fala para fora, em outra cidade, hoje mesmo eu estava em outro lugar, estava em São Paulo, e uma pessoa perguntou: onde você está? Eu falei assim: eu estou lá em Mauá. Moradores improváveis, cidade improvável. Uma igreja em Mauá vai crescer, vai se tornar referência. Improvável isso acontecer. Afinal de contas, em Mauá, as famílias não são tão bem. Parece que em Mauá não tem pessoas de requinte. Parece que em Mauá tudo o que não deu certo chegar e parou em Mauá. Assim era a vida de Gideão. Em Mauá tem que trabalhar para comer, tem que ralar bastante ainda. Gideão estava vivendo dessa forma. Mas sabe o que Deus faz? Deus diz para o improvável: você é imparável. Deus chama Gideão. Gideão estava tão impregnado na mente dele o que ele vivia, e aqui as pessoas diziam, que ele relata isso para Deus. Eu não. Eu sou menor, minha família é mais pobre. A gente mora lá no fundo do último bairro lá, sabe? Olha, graças a Deus que sobrou Mauá e a gente chegou em Mauá. E aqui eu não estou menosprezando Mauá, porque eu morei muitos anos em Mauá, e como eu falei, eu tenho filho, tenho netos, né? Tenho família aqui em Mauá. Mas eu estou dizendo que do improvável, que a gente ouve tanto. Você está aqui, você acha que já ouviu falar muitas coisas sobre Mauá. Medo de chegar em Mauá, olhar para Mauá e dizer assim: a cidade dormitória. Olhar para Mauá e dizer assim: são as pessoas do pé vermelho, né? Quando você, alguns dias atrás, você ia procurar emprego em outros lugares, que você colocava na ficha de Mauá, você já era cortado na hora. Sim ou não?
improváveis. Igreja referência em Mauá, pastor Alexandre, improvável. Mas como Deus ama trabalhar com os improváveis, Ele pega Gedeão e diz: Gedeão, eu vou fazer o seguinte com você, eu vou te levantar, porque aos olhos talvez de Israel, a sua família é a menor, mas aos meus olhos, a sua família é a melhor. Aos olhos de Israel, aos olhos da sociedade, a sua família é a mais pobre, mas aos meus olhos, a sua família é a mais rica. Aos olhos de Israel, você é o menor de todos e o mais medroso, mas aos meus olhos, Gideão, aos meus olhos você não é um improvável medroso, o menor, não. Aos meus olhos você é um homem valoroso, é um homem guerreiro e é um homem que vai se tornar imparável. Você simplesmente não vai só libertar o povo de Israel, você vai continuar conquistando. E através de você é que eu vou fazer uma transferência, uma mudança, mudar o ciclo de todo o povo de Israel, aleluia. Ei, Lagoinha de Mauá, vocês não são improváveis, vocês são imparáveis, aleluia. Homens imparáveis que Deus chama, homens imparáveis. Uma igreja que está entrando no novo ciclo, ela não pode mais parar. Uma igreja que está entrando num ciclo em que Deus está dando agora, de um ciclo espiritual, não vai mais ficar parada, não vai mais ficar se lamentando, não vai mais ficar retardando os seus passos, aleluia. O Senhor estava falando comigo ali enquanto eu adorava. Eu estou colocando um processo de uma aceleração dos passos nesta igreja, aleluia. As coisas vão acontecer rapidamente, as coisas vão ser aceleradas, porque é o Senhor que está fazendo isso. Sabe por quê? Porque você é imparável. Vira para a pessoa do teu lado e diz: você é imparável, você é imparável. Eu estou do lado de um imparável. Eu chacoalha ele agora e diz: eu estou do lado de um imparável. Oh, aleluia. Você está do lado de um imparável. Olha bem na face dele, olha bem na face dela, porque você vai ouvir falar muito dessa pessoa, porque é o imparável. É o imparável. Tem imparável aqui, tem imparáveis aqui, tem imparáveis aqui. Tem homens e mulheres imparáveis, ninguém vai te parar. Aquela dor, aquela situação, aquela falta de dinheiro, aquela falta de recurso, aquela falta de alimento, aquela crise, aquela situação, nada mais vai te parar. Sabe por quê? Porque você tem um alvo a seguir, aleluia. Os seus pés já não estão mais na terra, você ganhou asas como águia. Você vai subir, a tempestade vai vir, mas você vai cortar a tempestade e vai passar e vai subir acima da tempestade, porque você é chamado homem e mulher imparável, aleluia. Essa é a identidade que Deus está entregando para vocês nesse tempo. O que poderíamos falar de Davi? Um menino rejeitado, um menino esquecido. Gente, não tem nada pior na vida de uma pessoa, é você não ser convidado na festa da sua própria casa. Quem aqui já aconteceu isso? Você não ser convidado à festa da sua própria casa. Está tendo festa, mas você não vai participar. É improvável você ser rei. Afinal de contas, essa festa aqui é para ungir um rei, e você é improvável. É improvável você chegar no palácio. Você não tem idade, você não tem capacidade, você não tem estatura, você não tem vigor físico, você não tem belezura.
é improvável. Então, já que é improvável, para não atrapalhar, né, o profeta Samuel, é melhor você fica lá no pasto. Sabe, querido, a rejeição nos machuca, a rejeição nos fere, a rejeição, ela ativa, ela nos tira verdadeiramente do reino. Nós ficamos já não mais nos pastos verdejantes, mas nós ficamos fora do pasto. Está tendo alguma coisa aqui, e nós, por causa da rejeição, diz: ah, mas eu não fui convidado, ah, não vou. Ah, o pastor está chamando lá pessoas que estão querendo, estão dispostas, ah, mas não, eu não me acho que eu tenho capacidade. Afinal de contas, eu sempre ouvi isso, que eu não tenho capacidade. Afinal de contas, eu sempre ouvi e eu vivi que eu não posso estar. Eu aprendi até mesmo de criança que é para mim ficar no meu canto quieto e calado. E aí a gente vem para a igreja e a gente traz todas essas mazelas, dessas feridas, dessas sequelas que nós recebemos durante a nossa história de vida. E aí nós chegamos dentro do palácio que Deus está nos proporcionando, e nós queremos sair do palácio, ou ficamos isolados. Deus vai fazer uma grande obra aqui nesse lugar, e vai precisar de todos vocês. E aí, se eu ficar isolado, eu vou deixar uma falha. Mas sabe o que Jesus, ele se manifesta ali através do Urim e Turim, e ele fala para o profeta Samuel e diz assim: ó, todos esses prováveis são improváveis, não serve. Mas aquele que é improvável, aquele que foi rejeitado, aquele que foi abandonado, aquele que talvez até mesmo aqui, eu vou um pouco mais além, que talvez você foi renegado, você foi jogado para fora de outros ministérios que você passou, e você chegou aqui nesse ministério, Lagoinha de Mauá, e você diz: não, eu não quero me ferir de novo, eu não quero me machucar de novo, eu vou ficar aqui no meu canto aqui, eu vou ficar aqui, ó, eu apoio, eu ajudo, mas eu quero ficar aqui, eu quero ficar de longe. Sabe por quê? Porque eu não quero me expor. Eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite. Enquanto você não se assentar à mesa, não vai haver a ceia do rei. Você não entendeu? Enquanto você não se assentar à mesa, não vai haver a ceia do rei. Sabe por quê? Porque o Senhor te conhece, o Senhor sabe quem você é, aleluia. E Ele está chamando os Davi aqui nesta noite. Ele está dizendo: o seu lugar está aqui, Davi, na mesa. O seu lugar está aqui. Enquanto você não vier, não sentaremos e não comeremos a ceia do rei, aleluia. Está entendendo? O Senhor hoje está quebrando toda a rejeição. O Senhor está tirando todos os defeitos que você colocou e que você adquiriu na sua vida, de inferioridade, ali se achando ali, simplesmente a pessoa mais infeliz da terra, mais improvável da terra para ocupar os lugares. O Senhor está dizendo: nesta mesa que eu tenho preparado aqui neste lugar, há um lugar para você, porque você não é improvável, você é imparável, Davi. Os Davi nesta noite, o Senhor te achou, o Senhor te achou, os Davi nesta noite, homens, mulheres que estão
fora do rebanho, homens e mulheres que estavam fora da festa, homens e mulheres que foram deixados de lado, homens e mulheres que receberam sentença, daqui você não participa, homens e mulheres que se fecharam. Hoje o Senhor está dizendo: a mesa está pronta e eu te espero para você sentar. Enquanto você não sentar, ninguém vai se alimentar. Então se levante, Davi, nesta noite, e se assente no lugar em que Deus preparou para você, porque o Senhor está dizendo: de improvável você vai ser imparável. Aleluia! Para aquilo que Deus vai fazer, Ele precisa curar a nossa rejeição. Ele precisa nos tirar do lugar de angústia, no lugar de abandono, dos lugares de sofrimento em que nós fomos ou fomos enviados, para que nós possamos sentar à mesa. Aleluia! A mesa é o lugar que Deus tem preparado para você. A mesa é o lugar que Deus tem preparado para mim. A mesa é o lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Poderíamos falar de tantas outras pessoas, mas eu quero, para nós caminharmos para o fim, trazer aqui a memória de um homem chamado Pedro. Pedro errou em tudo e um pouco mais. Pedro audacioso, Pedro faz sem pensar, Pedro destrói o que está construído, Pedro fala antes, depois pensa, né? Pedro é duro, Pedro é valente, está sempre disposto, mas está sempre errando. Talvez tem Pedros aqui nessa noite. Improvável ser um líder. Você fala demais, você erra. Olha lá, estava tudo certinho, mas você tinha que fazer aquilo lá. Está vendo o sermão que nós levamos agora do mestre? Por que você foi falar aquilo lá? Pedro, fica quieto, Pedro. Ele é tão intrépido. Jesus fala do propósito, ele quer quebrar o propósito de Jesus. Não vai não. Sabe, um grande mal que nos assola hoje é nós falarmos e depois pensarmos. E aí a gente olha para nós. Hoje deu o nome de TDAH. Pedro teria TDAH. Eu acho que um pouquinho mais, né? Imperativo. O barco afundando, ele quer sair do barco e dizer: não, eu vou lá pegar aquele fantasma. Não, é Jesus. Então se é Jesus mesmo eu vou. Tô doido. É improvável se tornar uma pessoa qualificada. Mas sabe quando o Espírito vem sobre Pedro, e de improvável, que ninguém dizia: quem que é uma pessoa dessa que fala mais do que a boca? Vai pegar o microfone e vai estragar o culto, né? Se eu contar para ele o que aconteceu na reunião, levei para uma reunião, ele vai contar para a igreja. Pedro era assim, gente, improvável. E além de tudo era o bonzão, o santão, e negou Jesus, claramente. Nego e não nego, e nego de novo, não nego, e nego. E a luta de Pedro: sou não, não sou, você é não, não é, não, eu sou não, não sou. Luta de identidade. Mas o Espírito vem sobre ele. O Espírito está vindo aqui sobre muitos Pedro improváveis.
E aí sabe o que acontece? Gente, que fantástico. Tá aqui. Fica aí. Está doente? Está doente? Não? Então não vai dar certo. Eu estou tentando me mover aqui para ver se a minha sombra cura. O improvável se tornou imparável, que a sombra curou. A sombra curou. Ei, Pedro, o Senhor está te levantando nesse 4º ano e está dizendo: olha, de improvável, Pedro, você vai se tornar imparável. A sua sombra vai curar, aleluia. A sua sombra vai curar. Homens e mulheres improváveis aqui nesta noite vão ser transformados, aleluia. As pessoas vão querer tocar em você, as pessoas vão querer olhar para você, as pessoas vão querer se aproximar de você. Sabe por quê? Porque há uma unção tão grande sobre você, tão grande sobre você, tão grande sobre você, aleluia, que a tua sombra cura, a tua sombra atrai, aleluia. Homens improváveis que se transformaram em homens imparáveis. Fechando aqui, não poderíamos deixar de fora simplesmente Saulo de Tarso, um homem que perseguia, um homem que matava. Tudo isso sabe por quê? Porque a humanidade olhava de uma forma, mas Deus do céu bradava, como bradou para Jeremias: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Saulo, estão falando que você é um matador, estão falando, Saulo, mas eu sei o que eu penso a teu respeito. Às vezes eu e você perseguimos o irmão, a igreja, perseguimos o pastor, perseguimos a liderança que é posta, perseguimos, não é? Somos mudados às vezes de funções e perseguimos, às vezes não temos funções e perseguimos tantas coisas. Mas ele tinha algo dentro do coração dele que atraiu Jesus. Ele tinha o desejo de fazer as coisas certas. Ele tinha o desejo de alcançar. Ele tinha o desejo de achar o coração de Deus. E aí Deus pega aquele homem chamado Saulo de Tarso e transforma ele nada mais, nada menos do que Paulo, o maior pregador para os gentios. Mais da metade praticamente do Novo Testamento foi ele que escreveu. Um homem que era improvável se transformar num apóstolo, porque era crítico, porque era, sabe, julgador. Deus está falando com você aqui que talvez tenha esse espírito de Saulo ainda dentro de você. Hoje você vai ser transformado em Paulo. As escamas dos seus olhos vão cair. As pessoas vão dizer: aquele que era tão crítico, aquele que estava sempre sendo uma opinião oposta, sempre com opinião contrária, aquele que estava sempre perseguindo situações dentro da igreja, agora se transformou no maior aliado do corpo de Cristo. O improvável se transformou no imparável.
porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, Lagoinha de Mauá. Eu bem sei, e são pensamentos de paz, são pensamentos que eu vou realizar em vocês o que eu desejo no meu coração, diz o Senhor. Aquilo que você imagina está muito longe daquilo que Deus tem para te dar. Deus tem muito mais para te dar. Deus tem muito mais para realizar sobre a tua vida. Deus tem muito mais para fazer nesses anos vindouros que virão. Se prepare, porque grandes coisas fará